tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e estou aqui hoje para falar de um grande artista brasileiro. Na verdade, ele é espanhol e veio para o Brasil e aqui fez grande parte de sua carreira. Modesto Brocos e Gomes. Ele nasceu em Santiago de Compostela em 9 de fevereiro de 1852 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 36. Gonzague Duca disse sobre ele, abre aspas, pintor de raça, pintor de fibra, nascido para ser pintor pela fatalidade impulsiva de sua organização, por influências hereditárias. Ele tornou-se um bem definido e digno representante da pintura contemporânea no Brasil. Pintura contemporânea do século XIX. Sua pintura situou-se em um momento delicado de enormes conflitos que marcaram a sociedade brasileira. A abolição da escravatura e o fim do Império. Nesse momento em que se buscava novos rumos e pensamentos, o que refletiu sobre a produção de arte e as estéticas daquela época. Em Santiago de Compostela, na Espanha, em 1852, onde seu pai e avô eram gravadores, iniciou na arte da gravura com seu irmão Isidoro, um dos principais xilogravadores espanhóis. Ele estudou na Escola Real da Sociedade Econômica de Amigos do País, o único centro de formação artística de Santiago. E em 1877, em Paris, estudou por 2 anos na Escola de Belas Artes com Lehmann, que também foi professor de Camille Pissarro e de Georges Seurat, seus contemporâneos naquela época. Em 1871, lá em Buenos Aires, ele trabalhou como gravador em diferentes publicações. No ano seguinte, em 52, ele chegou no Rio de Janeiro, onde trabalhou como gravador para se sustentar e estudou na Academia Imperial de Belas Artes. Nessa época ele publicou suas primeiras gravuras no jornal Mequetrefe, que era um jornal republicano de sátiras da época. Em 1878 ele estudou na Escola San Fernando de Madrid e em 1881 ele retorna para a Escola de Belas Artes de Paris. Só que dessa vez ele estuda com Herbert, um pintor muito famoso da época, que tinha sido discípulo, imaginem, de Ingres. Em 1879 a 81, em parceria com Isidoro, ele ilustrou uma ilustração galega e australiana. Em 1882, ele participou no Salão de Paris, mas em 1983, ele obteve subvenção de Corunha para aprimorar na Academia Chigien de Roma durante 4 anos. Em Roma, estabeleceu contatos com o grupo seleto da colônia espanhola. E a gente vê muito na pintura dele que ele nunca deixou, de ser espanhol. A gente vai ver que essa é uma pintura de gênero contando uma história dentro de algum lugar, mas a pintura traz sempre um traço espanhol. Ele que também foi da Academia Espanhola, Em 1887, ainda pensionista em Roma, expôs no Salão Nacional de Madrid e no ano seguinte no Salão de Paris. E em 1890 ele foi nomeado professor na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. E em 1892, na própria Escola Nacional de Belas Artes, ela realizou uma grande exposição de Modesto Brocos. Em 1895, ainda no Rio de Janeiro, ele recebe medalha de ouro com a obra Redenção de Caen. Essa obra hoje está no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Essa obra do museu serve de estudos para o racismo na época. Em 1897, em Santiago de Compostela, ele realiza o tríptico Tradição do Apóstolo de Santiago, da Catedral de Santiago de Compostela. O painel da Catedral de Santiago de Compostela é do Modesto Brocos. Em 1899, na Galícia, exerceu posição de catedrático na Real Sociedade Econômica de Amigos do País, onde ele começou como pequeno aluno. Modesto Brocos publicou livros em 1915, As Questões do Ensino de Belas Artes, em 1930, Viagem a Marte,
editorial da Artes e Letras de Valência. Em 33, Retórica dos Pintores, esse eu não sei de qual é a editora. Em 28 de novembro de 36, ele faleceu aos 84 anos. Em 1952, o Museu Nacional de Belas Artes realizou uma retrospectiva do centenário de nascimento desse importante artista do Ottocento para o Brasil. E em 2007, o Museu Nacional de Belas Artes realizou outra exposição retrospectiva, Modesto Brocos, um estrangeiro nos trópicos, um grande pintor do Ottocento brasileiro. Enquanto lá fazia o impressionismo, aqui se retratava como oitocentista as paisagens e os costumes daquela época, né? Ele foi um dos grandes pintores do Ottocento brasileiro. Fez cenas de gênero com enfoque nos costumes da época. Essa é uma costureira maravilhosa, né? Com caráter alegórico. E ele deve ser compreendido como um olhar voyeurista dos temas em voga ao longo dos anos 800. Ele foi um dos que retratou os costumes das pessoas, né? Era o debate sobre a vida formal, né? Os direitos e deveres do homem e da mulher, dos negros e dos brancos, marcado pela renovação dos conceitos dos colonialismos daquele período. Modesto Brocos foi importantíssimo para o Brasil, onde ele encontrou um ambiente capaz de aguçar o interesse por essa temática, por esse debate colonialista. Ele combinava narrativas simples do momento em que nos traz uma forma de estudar hoje o que era o início do século. Nessa obra, a gente observa uma brasileira, porque me parece que é da época que ele estava no Brasil, mas com todos os trajes de espanhola. Observem a complexidade das linhas e dos traços, da volumetria que ele emprega nessa obra, os traços dos móveis, né? E que fazem perspectivas adversas, causando na tela um volume muito impressionante, né? É como se a gente estivesse vendo um 4K hoje em dia na tela. O volume, a volumetria toda, né? De um joelho e do outro, o distanciamento. A saia não é um chapado, né? A saia existe um volume. É um artista primoroso. Olha, esse quadro no fundo é uma brincadeira com um acadêmico paisagista da época que ele mesmo foi. É uma forma de colocar isso dentro de sua obra, uma marca. Sem dúvida nenhuma, Modesto Brocos foi um dos pintores que mais influenciou o final do século XIX e início do século XX no Brasil, tendo sido professor de grandes nomes como o de Henrique Cavaleiro e outros que passaram pela Escola Nacional de Belas Artes. O meu nome é Paiva Frade. Hoje falamos de Modesto Brocos. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando que o nosso compromisso é com o resgate da arte brasileira. Tchau!